Estamos ao vivo? Sempre dá aquele friozinho, clicar no ao vivo. Não dá? Será que vai dar tudo certo? O pessoal já vai entrando aí. Já temos aqui algumas pessoas. Esperar aqui, dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Já vamos iniciar aqui. Esperar um pouquinho. Bom, vou esperar aqui mais uns 2 minutinhos, tá, pessoal? A gente já inicia, já apresenta todo mundo, já fala um pouquinho da pauta da noite, e aí a gente já troca alguns insights. Total. Boa noite, boa noite. Todo mundo está entrando. Bom, vamos iniciar então, meninas. Vamos falando um pouquinho aqui inicial, e aí o pessoal vai entrando durante a transmissão, tá? Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Agradeço a participação de vocês, agradeço a participação dos convidados aqui. A ideia é a gente bater um papo aqui, trocar algumas experiências sobre Omnichannel, né? Falar um pouquinho do futuro da experiência do cliente. Então, o que a gente vê, a gente que é do mercado aqui de tecnologia, está na frente aqui dos insights, trocar um pouquinho a nossa experiência, compartilhar um pouquinho a nossa visão, tá? Então, essa noite ela vai ser justamente essa, né? Falar um pouquinho da jornada omnichannel da Bambam Calçados, que é um cliente e-commerce e é um cliente Neumode também, e também compartilhar aqui os insights do que a gente traz de relevante aqui no universo do Omnichannel. Tudo bem? Bom, primeiramente, mais uma vez, eu queria agradecer a participação. Então, a gente está aqui com a Fabiola, ela é cofundadora da Neumode, e estou aqui com a Tami também, que ela é gerente de marketing da Bambam Calçados. E a ideia é, assim, a gente trouxe pessoas que têm um background bem importante para compartilhar, então elas podem falar com autoridade de Omnichannel, e a ideia é essa, tá? Que a gente traga um papo bem estruturado aqui para vocês. Pessoal, então, me apresentando, prazer, Bianca Jardim, eu sou diretora comercial aqui na e-commerce, e acho que todo mundo daqui já está sabendo em primeira mão, eu estou migrando aqui para a parte de operação, diretora de operações também, então, não sei me apresentar se é comercial ou operações, mas está tudo certo. E já gerenciei aqui também alguns projetos, então, como sou uma das fundadoras da e-commerce,
a gente acaba fazendo de tudo, né? Implementa projeto, vende, gerencia. Então, eu consigo também falar com propriedade e autoridade de Omnichannel. E a ideia é justamente compartilhar isso com vocês, tá? Vou separar aqui 2 minutinhos para falar da e-commerce, mas o objetivo não é vender e-commerce aqui, então, pessoal, é justamente para quem não conhece, entender um pouquinho do que a gente faz, o que a gente pode auxiliar. Então, a e-commerce é uma agência de implementação e solução para e-commerce. A gente implementa lojas na plataforma Vtex, Shopify, Wake, e não somente isso, né? A gente presta uma consultoria, um 360 ali, então a gente cuida da estratégia de marketing digital, da implementação de CRM, a gente cuida de toda a evolução do site, né? Ongoing ali, fazemos teste AB, serviços de desenvolvimento e toda essa otimização para o site gerar mais conversão, mais receita. Esse é um pouquinho do nosso background. A gente tem diversos clientes, né? Então a gente atende a Amaro, a gente atende a Bal, Reserva, Integral Médica, a Bambam Calçados, a Buquê, e a gente acabou recentemente implementando o site da NK Store, temos cases como Dudá e Yamaha Motors. Então, nós somos já uma agência com bastante experiência, temos bastante know-how na parte de implementação ali e na parte de evolução e marketing, e a gente consegue trazer todo o viés ali, bem interessante. Aqui uma novidade legal, antes da gente falar um pouco do tema em geral de Omnichannel, para todo mundo que está aqui na live, aqui, que os 3 primeiros clientes que escanearem esse QR Code aqui, vai entrar em contato com a nossa equipe comercial e vai ganhar uma consultoria de e-commerce, tá? Então, acho que é bem interessante que a gente tem esse background, a gente pode compartilhar isso com vocês. Então, quem dispôs um tempinho para participar do webinar, de estudar aqui alguns insights, a gente vai dar 3 consultorias ali de e-commerce, voltadas também para uma estratégia de implementação do Omnichannel, etc. ali. Tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Antes de passar aqui até a bola para a Fabiola, explicar um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho do que é o Omnichannel, né? Eu não vou passar aqui muito no conceito, até para não infantilizar muito o webinar, porque eu acredito que está todo mundo acostumado com o que é o Omnichannel, né? O Omnichannel, né, é quando a gente basicamente tem toda a integração dos canais ali, né? Então, eu coloquei um exemplo, a gente viu ali um tênis no Instagram, ele foi na loja física, ele experimentou, aí ele comprou no site, na loja virtual, recebeu em casa. Então, é quando a gente tem uma estratégia unificada ali, de todos os canais unificados, né? Então, tem uma comunicação, a gente fala de Unify Commerce, para gerar ali uma experiência diferenciada ali para o cliente, tá? E assim, é muito importante a gente ter em mente que a gente não necessariamente vai conseguir fazer uma estratégia de e-commerce eficiente se a gente não tiver numa plataforma que que aceite um projeto Omnichannel, tá? Então, por exemplo, a gente trabalha com essas plataformas, Vtex, Wake, etc., porque ela está aberta, né? Por exemplo, um parceiro como a New Mode tem integração com a solução da New Mode para que o Omnichannel consiga existir de fato, né? Então, a gente precisa muito ter esse viés para trabalhar múltiplos estoques e exibir no front, para conseguir também ter um checkout que consiga unificar ali, um checkout único para todos esses canais. Então, a escolha da plataforma, ela vai definir se é possível ou não a gente ter esse projeto Omnichannel estruturado, tá? Então, a gente também presta essa consultoria, vê qual que é a melhor plataforma, com o nível de maturidade do cliente, se é um cliente small, mid-market, enterprise, a gente auxilia na consultoria também da escolha da plataforma, tá? E qual que é o papel da e-commerce, né, na questão do Omnichannel, né? Primeiro, a gente analisa toda a jornada do cliente, né? Então, a gente entende quais canais para ele são relevantes. Então, por exemplo, assim, até o caso aqui minha Siri falando aqui, atrapalhando o meu webinar, até o caso da Bambam. Então, assim, é uma marca que tem ali 500 mil de seguidores no Instagram. Então, é muito importante, é muito relevante a gente ter um Instagram que converse ali, que seja bem direcionado para o digital, para o e-commerce, né? E ali, a gente está falando de uma operação com 28 lojas físicas, né? Depois a Tami vai poder explicar melhor toda a estrutura. Mas, assim, é uma operação robusta, né? Então, o primeiro passo ali do que a e-commerce pode auxiliar
é entender. Então, seriam perguntas que eu faria para ela ali numa call comercial, aprofundaria, entenderia e estaria ali por dentro, tá? E aí depois, né, 2 ali seria a implementação de uma estratégia, né? Então, a gente faz ali toda uma pesquisa, o X, para fazer todo um AI ali bem otimizado, todas as telas do fluxo do e-commerce, porque aqui é um ponto bem interessante. Tem cliente meu, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas tem cliente meu que vende ali toda a parte de chocolate de luxo, né? E ele fala que uma das principais dores dele é que o cliente vai na loja física e questiona se a loja online é a mesma da loja física. Então, como ele tem um produto, um ticket médio maior, é um produto de valor mais agregado, o e-commerce não tá aquele e-commerce sofisticado, então a pessoa fica um pouco insegura, fica até, será que não é um site que é confiável, ou será que é um site que criaram justamente para algum tipo enfim, de desvio? Então, a importância da gente ter ali uma identidade no digital, né, que condiza com offline, ela é super importante. Então, aí que entra e-commerce também, para fazer uma estratégia, um e-commerce bem estruturado. É muito importante também a gente pensar no tempo de carregamento, né? Então, a gente olha para a velocidade do site, a gente olha também para a performance em geral, a gente olha também para todo uma estrutura bem otimizada, né? E aí, o terceiro ponto é indicar parceiros, né? Então, a gente justamente trabalha com a Neomode porque a gente confia no trabalho, né? E a gente sabe que tem cases muito bem estruturados. Então, ali, a e-commerce vai apontar ali quem pode cuidar do e-commerce, quem poderia estar na mesa, quem poderia fazer essa estratégia rodar, que foi o caso ali da Bambam, né? No caso, a gente teve ali juntos, teve uma estratégia, e foi até ao contrário, né? Acho que foi a Fabiola que indicou a gente para eles, para fazer a parte de implementação. E isso é bem legal, porque é um sinal que a gente também tem um background técnico para poder atender ali. E ali, né, o que a gente faz, né, também indicar uma plataforma boa de CRM, para a gente conseguir centralizar dados e, por fim, acompanhar esses resultados, né? Então, quais são os principais indicadores? Eu quero ter ali o meu objetivo, que é um ganho de receita, ou ser a melhor marca referência no meu segmento, pegar esses indicadores e acompanhar, fazendo um trabalho de evolução, teste A/B, um trabalho bem forte na estrutura do site em geral, tá? Então, esse aqui é um pouquinho do papel que a e-commerce pode fazer na sua estratégia ali, o Omnichannel, tá? E resumindo aqui, né, o que eu falei, então, o primeiro passo do que a e-commerce vai fazer é um e-commerce que performa. Então, tem muitas empresas que vêm até nós e a gente faz um projeto de relayout, a gente faz uma migração de tecnologia, todo um trabalho de UX UI ali para ter uma estratégia unificada da marca, né, como eu falei, escolher os parceiros estratégicos e ter um serviço bem estratégico de evolução, testes, etc, tá? E aí, pessoal, agora eu queria passar um pouquinho a bola para a Fabi, né, Fabi, para falar um pouquinho. Eu queria entender como a Neomode pode auxiliar nas lojas e quer ter uma estratégia omnichannel, né? E como ela pode também auxiliar a Bambam Calçados, né, nessa definição do omnichannel para a Bambam ser o que é hoje aí, uma loja de sucesso. Legal, Bianca, obrigada aí, primeiro a todos que estão participando com a gente, agradecer aí o seu convite, a Tami ter aceito aí participar também. Boa noite a todos, né? Eu sou a Fabiola Paz, sou uma das cofundadoras da Neomode. Neomode é uma empresa que está há 10 anos praticando, se aprimorando na jornada do Omni. E uma pergunta de abertura que eu sempre gosto de fazer, né? O consumidor já é omnichannel, a Bianca colocou muito bem. As pessoas estão em todos os canais, elas querem ter uma mesma experiência de compra. E a pergunta que sempre fica é: a sua marca já está pronta para atender o Omni? Então, acho que esse é um ponto aí importante. Bi, você consegue passar por aí? Prontinho. Obrigada. Fazendo uma introdução, né, gente? Acho que para quem nunca ouviu falar da Neomode, nós somos uma empresa que completamos agora 10 anos, atendendo grandes marcas, médios varejos, pequenos varejos, levando sempre uma conexão e uma excelente jornada entre o varejo físico e o online. Hoje a gente já conta com mais de 200 varejistas no Brasil. Na sequência eu vou mostrar um mapa. Pode seguir, tá, Bi? Esse mapa do Brasil representa 4.500 pontos físicos, lojas físicas, que de alguma forma a gente digitaliza a venda nos canais digitais.
Então, a gente tem uma loja lá no mar, lá em cima, que é Fernando de Noronha, que é atendida aí pela Neomold, que a gente faz o Omnichannel também. E o que é interessante, né? A Bianca fez uma pergunta super bacana, né? Como que a Neomold conectou 28 lojas da Bambam no seu e-commerce? E aqui, pessoal, a gente destaca os dois principais pilares do nosso serviço e tecnologia que a gente entrega aos clientes. Acho que primeiro viés sempre é a parceria, é muito parecido com a e-commerce, a gente faz um acompanhamento super consultivo. A omnicanalidade impacta muito em reestruturação de processo nas lojas, alinhamento dos times, existe sempre um conflito de canais entre o e-commerce e a loja, um acha que o outro vai canibalizar, então a gente apoia muito consultivamente nesses entraves que acabam prejudicando muito o desempenho de venda do varejo quando existem esses silos entre as áreas do e-commerce e de lojas. Nosso time também oferece um suporte especializado, então destravar um pedido para faturar na loja, destravar uma integração, destravar uma atualização de estoque, uma publicação de catálogo. Então a gente tem uma equipe super especializada para apoiar 100% nos fluxos do Omni e uma capacitação contínua das equipes dos nossos varejistas. Então, esse lado da parceria é um lado muito forte que complementa o nosso principal produto solução, que é o nosso OMS, nosso orquestrador responsável por toda a jornada Omni, que promove as conexões entre a loja e o e-commerce, faz orquestração inteligente dos pedidos, alocação, remanejamento em caso de ruptura, split de pedido, split financeiro, split de pagamento e, não menos importante, o estoque unificado. Né? Nós provemos toda uma inteligência tecnológica para unificar o estoque da marca em um único lugar no seu e-commerce. Então, junto com a Bambam, a gente teve a oportunidade de apoiar eles, que já vinham há muito tempo tentando fazer essa integração dar certo, e iniciamos a parceria e conseguimos, aí em tempo recorde, a Tami depois vai detalhar um pouquinho mais, conectar 28 mini centros de distribuição. Então, hoje a Bambam se orgulha de ter aí 28 endereços físicos que conseguem, de alguma forma, fazer o clique e retira e fazer o ship from store, a entrega da loja. Pode seguir, tá, Bia? O que é legal, né, pessoal? Todos os nossos clientes que operam o Omnichannel conosco, né, e aí a gente tem marcas como a Crocs, que recebeu o prêmio internacional Destaque Global de ter o Omnichannel rodando no Brasil, é o primeiro país da Crocs que roda a omnicanalidade. Aí a gente tem uma Electrolux, uma Samsonite, um Mundo Verde, um Alfabeto junto com a e-commerce, com todas as lojas físicas vendendo. O que a gente tem aprendido com os nossos clientes em termos de impactos positivos nas vendas? Né? O primeiro grande benefício que os nossos clientes apontam, isso aqui é um dado médio, tá? Um dado histórico, é redução de ruptura. Então, diminui o índice de ruptura de venda, né? De perda de venda por falta de estoque, em média de 20%. Um outro grande ganho que os nossos clientes conquistam com a omnicanalidade é o aumento médio de 25% na conversão. Então, aumenta a taxa de conversão das vendas no e-com, porque aumenta a disponibilidade de estoque. Na hora que a Tami consegue somar o estoque de 28 lojas do site, a conversão dela aumenta muito, e aí, em média, 25%. O faturamento total das vendas, em geral, dos nossos clientes cresce 30% quando liga a omnicanalidade. O NPS com os nossos consumidores aí de cada marca também aumenta, em média 66%. Um outro grande ganho é disponibilidade de mix de produto. Em média, se tinham 5.000 SKUs disponíveis, passa a ter mais 1.000 produtos disponíveis, passa a ter 6.000 produtos disponíveis para venda. Então, isso também é um impacto muito positivo que o Omnichannel propicia. A gente tem um histórico também, pessoal, que em média 40% preferem retirar na loja para economia de frete. Então, quem nunca aqui não optou por uma retirada
estava de passagem, já visitaria um shopping para economizar lá os 15, 20 reais. Um outro benefício também é redução de prazo de entrega. No Brasil, o prazo médio de entrega do e-commerce supera 4 a 5 dias. Esse é um dado médio do Brasil. Marcas que oferecem o Omnichannel conseguem reduzir para entrega no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Isso gera uma vantagem competitiva muito grande para o varejo, e quem não tem entrega rápida hoje acaba sendo desprivilegiado pelos consumidores. Então, entrega rápida é um outro sucesso aí do Omni. E o aumento de fluxo na loja física, né, gente? Em média, cresce 20% o aumento de visita de clientes novos na loja para fazer o retira. E quando o cliente faz o retira, só para fechar, ele compra mais. Então, a gente também consegue medir o incremento de venda dessas visitas dos clientes nas lojas. E aí, pessoal, a gente sempre gosta de comentar que o Omnichannel não é só integração, né? Existe um mito de que ser Omni é fazer só a integração do estoque, integração do catálogo, integração do pedido, atualização dos pedidos, mas o Omnichannel vai muito mais além de ser um serviço de integração. O primeiro pilar é capacitação e conscientização de todas as equipes envolvidas, o time do e-com, o time de loja. Existe toda uma gestão de inteligência de estoque, para qual loja alocar o pedido, qual é a cotação de frete que melhor atende aquela necessidade da venda, dados de fidelização dos consumidores, incentivos de recompra, atualização em tempo real, orquestração inteligente, e tirar esse mito de que o e-commerce canibaliza a loja por causa das vendas digitais. Então, aqui também a gente gosta sempre de colocar que ser Omni não é só integrar com eficiência. Ser Omni vai muito mais além de integração. Pode ir. E aí, pessoal, acho que para fechar, né, essa parte da ANEEL, o Omnichannel não é mais uma tendência, ele é o alicerce para um varejo competitivo. E quem ainda não teve oportunidade de experimentar a omnicanalidade, pode contar com a ANEEL, pode contar com a e-commerce, que a gente tem muitos aprendizados, muitas lições aprendidas aí juntos, para poder apoiar todo o mercado a se tornar omni aí de verdade. Então, fica à vontade, Beba. Não, Fabi, acho que é muito legal que você trouxe alguns pontos e é bem interessante o que você falou, que as pessoas elas preferem, às vezes, retirar o produto ali para economizar no frete, né? E, às vezes, não somente economia, a pessoa já quer dar uma volta, dar um passeio, né? Então, por exemplo, já moro próximo a um shopping e já quero ir ali. Então, a experiência que as empresas causam, assim, ela vai muito para a experiência de consumo, né? Então, por exemplo, hoje eu estava dando uma lida, assim, uma atualizada, e a jornada do consumidor mudou, né? Então, por exemplo, assim, as empresas hoje elas não vão pedir opinião para a marca. Então, o consumidor da Bambam, ele não vai pedir opinião para a Bambam se ele está certo em comprar o produto deles. Ele vai querer falar com outros consumidores, né? Vai falar assim, nossa, deixa eu ver se esse produto é bom, deixa eu ver se eu estou em boas mãos ali. E muitas vezes tem uma questão de validação social. Então, a gente até fala muito de alguns cases assim, teve uma época aí, recente, que só falavam em pistache, pistache, pistache. E aí, empresas como Cacau Show, empresas, por exemplo, Bate de Latte, eles tiveram que se adaptar e ter estoque, porque estava uma trend de pistache ali, e muitas vezes compravam no aplicativo, né? Compravam no e-commerce para retirar lá, falar, eu já vou ali numa loja X, já passo, pego o meu produto lá, já compro, já pego o meu chocolate de pistache, já pego o meu sorvete. Então, as marcas, elas muitas vezes não sabiam que ela ia hypar, digamos assim. Então, ela está muitas vezes hypada por causa de uma trend, por causa ali de uma estratégia. E então é importante ter todo esse Unify Commerce ali, justamente para a pessoa conseguir engajar, porque a gente não sabe o dia que o nosso produto vai estar em alta, né? Então tem muita coisa que estava fora de moda e agora entrou em alta e a pessoa precisa ali se adaptar. Então, é bem interessante que você falou ali também das pessoas irem ali retirar para economizar no frete.
E aí isso é bem interessante. Bom, e assim, temos esses cases em comum, né? Você citou aqui a Alphabet, citou também a Bambam, e a gente está super à disposição para justamente montar uma estratégia, né? Então, a Fabi, ela pega ali no que você precisa, entende a fundo e vai fazer o seu omnichannel funcionar ali, vai fazer toda essa estratégia ali acontecer. Bom, eu vou passar aqui a bola então para a Tami, né, Tami? Tami, mais uma vez, prazer você estar aqui com a gente, compartilhando sua experiência. A Tami, que ela é gerente de marketing, né, na Bambam Calçados, ela vai poder se apresentar melhor, falar do background dela, mas ela que fez de fato o projeto acontecer, tirar do papel, acho que isso é bem interessante. E é bem difícil, viu? Porque tem empresas que são, digamos, enterprise, que não tem um e-commerce ainda, tá? Isso é um cenário muito comum. E a Tami fez acontecer, e não somente como fez uma estratégia omnichannel, né, junto com a Neomode ali, que o que é mais difícil ainda fazer acontecer. Então, ela vai poder falar com propriedade ali um pouquinho dela. Passando a bola para você, Tami. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Então, não foi eu que fiz acontecer sozinha, né? Eu tive excelentes parceiros no processo, né? Tanto da e-commerce quanto da Neomode. Isso era uma coisa que eu tinha muito claro na minha cabeça quando o projeto veio para mim, é que se eu não tivesse bons parceiros, eu não iria para frente. Eu não o levaria para frente até que eu tivesse 100% de certeza que teria uma empresa integradora que faria bem feito o seu trabalho, que teria uma agência que faria bem feito o seu trabalho. Então, basicamente, o que eu fiz foi conectar tudo para que as coisas acontecessem, né? E apostar também no projeto. Então, pronto. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o cenário da Bambam quando eu cheguei para assumir esse desafio, certo? A Bambam, ela começou a trabalhar o e-commerce um pouco antes da pandemia. Existia, à época, um outro RP que nós utilizávamos e foi feita uma tentativa de e-commerce atrelado a esse RP e apenas uma loja, o que não funcionou. Não funcionou justamente porque, como a Bambam é uma varejista gigante, hoje a gente está entre as maiores varejistas do ramo de calçado do estado do Ceará, né, com 29 lojas, quem acessava o nosso e-commerce esperava se deparar com uma quantidade imensa de produtos, né, com várias opções, e não era isso que acontecia, porque a gente só tinha uma loja, um estoque físico, e esse estoque ele era um pouco limitado, certo? Então, o primeiro e-commerce não deu certo, o segundo e-commerce, uma segunda tentativa foi tentar agregar outras lojas, e também não funcionou muito bem. Depois foi tentado novamente, já com o novo RP que a gente utiliza atualmente, só que com um estoque imobilizado, o que também não funcionou para a gente. Não funcionou primeiro porque o processo de integração entre o nosso RP e a plataforma não foi bem construído, a gente teve diversos problemas operacionais no processo e não aconteceu, né? Dito isso, a gente olhando para dentro da Bambam, a gente também tinha questões operacionais que a gente precisava ou resolver efetivamente, ou achar um novo caminho para fazer acontecer, e aí a gente parou, olhou para dentro e foi atrás de soluções mais assertivas, né? Logo de cara, tanto eu quanto o Neumar não está aqui, mas é o nosso gerente de TI e comercial, deu um super apoio. A gente fez a nossa lição de casa, fizemos um projeto, entendemos o que a gente ia fazer e fomos atrás de parceiros que fossem arrojados e que trouxessem essa solução para a gente. Pode passar? E aí foi quando a gente encontrou a Neomode primeiro, né? E a Neomode fez a indicação da e-commerce, salvo engano, aí vocês me corrigem, mas a lembrança que eu tenho é que a e-commerce veio através da Neomode e foi uma grata surpresa, tá? Porque eu, particularmente, tinha muito receio, imagino como profissional, agora vamos falar um pouquinho como profissional e não como representante da Bambam. Eu, como profissional, eu tinha um extremo receio de pegar um projeto que, assim como os demais,
ia nascer e morrer, porque a gente tinha diversas questões que precisavam ser superadas. Então, eu só dei esse passo adiante quando eu tive certeza que estava muito bem acompanhada para seguir nessa jornada. A gente fez diversas reuniões, escolheu a plataforma adequada, foi atrás de parceiros para isso. E vou dizer, a gente conseguiu em tempo recorde quando eu chamei, acho que foi o Leandro numa reunião e chamei, acho que o Marcelo numa reunião e disse assim, olha, gente, eu tenho 3 meses só para entregar isso, não sei se a Bianca estava nessa reunião. Eu lembro que eu estava. E eu vou falar para você, eu mesma não acreditei, porque eu já vim de outras implementações de outros e-commerces tão complexo quanto, e demorou um tempo enorme, né? Eu vim de e-commerce de supermercado e a gente levou um tempo enorme no processo de lançamento, mas eu recebi toda a segurança do Leandro, toda a segurança do Marcelo, e a gente conseguiu. Pode ir adiante. Melhora na experiência do cliente, né? Como eu já havia falado, a Bambam hoje é uma das maiores varejistas no ramo de calçado do estado do Ceará. A gente tem 29 lojas. A última vez que eu fiz uma contagem, Fortaleza tem um pouco mais de 2 milhões de pessoas. E em um ano, a gente passa-se por dentro das nossas lojas, a gente tem contagem, passa-se essa quantidade de pessoas. Ou seja, é como se a cidade inteira, em um ano, passasse dentro das nossas lojas, né? É uma operação gigante. Mas a gente ainda falhava nisso. Hoje, a Bambam, quando a gente fala de loja física, a gente tem o sistema de atendimento de venda assistida, que é aquele com o vendedor, para quem prefere ter esse atendimento, e tem como venda, como autoatendimento, para quem prefere ter aquela tranquilidade. Mas faltava um pilar desse tripé da experiência do cliente, que era entrarmos no digital. A Bambam sempre foi muito forte fazendo mídias tradicionais, sempre fazendo televisão, rádio, outdoor, sempre foi muito forte fazendo isso, mas faltava a gente finalmente colocar os 2 pés e fazer bem feito dentro do mercado digital. A gente tem as nossas redes sociais, que somam mais de 500 mil de seguidores no Instagram. A gente tem o Facebook, eu acho que um pouco mais de 100 mil, tem TikTok, tem LinkedIn. Nós tínhamos todo um trabalho, mas a gente não estava convertendo. Então, eu estava dentro de um ecossistema digital, eu mantinha o meu cliente dentro do ecossistema digital, mas para fazer a venda, ele tinha que ir fisicamente até a loja, e faltava isso, né? E aí, a gente trouxe, para melhorar a experiência do cliente, a gente trouxe efetivamente o nosso e-commerce. Boa, perfeito. Então, pessoal, você acha que é até interessante o que a Tami mencionou, porque, assim, é muito comum, né, uma empresa iniciar um projeto de implantação, seja ele omnichannel, seja ele um projeto mais básico, e morrer. Então, acho que a Tami falou do nascer e morrer ali, por isso que ela fez a lição de casa bem feita. Por quê? Quando a gente não escolhe uma plataforma, né, que ela está ali bem adaptada, não escolhe um parceiro integrador, um parceiro que vai prestar toda a solução do omnichannel ali, o que acontece, né? Isso é muito comum. Todo aquele investimento que você faz, toda aquela estratégia acaba que vai sendo deixado de lado, e aí cria uma má fama, né, na diretoria. Então, eu costumo, assim, falar com muitas empresas que falam justamente, nossa, iniciei vários projetos de e-commerce e não foi para frente, ficou parado ali. Então, a ideia, ela é justamente ali, você escolher pessoas estratégicas, parceiros estratégicos, para você não ter essa dor de cabeça. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Pode falar, Tami. Só bem lembrado, só mais uma coisa. Nós ainda somos novos, né, no mundo digital, a Bambam, como e-commerce. Nós somos novos. Não vou considerar as outras tentativas como válidas, né, porque não funcionaram, mas poucas lições e raras lições que a gente já aprendeu nesses poucos dias. A primeira coisa é que a gente consegue ter um ticket médio um pouco maior em relação às lojas. Lembrando que nossas lojas, elas possuem venda assistida, são lá os vendedores para ampliar o ticket médio, e mesmo na experiência digital a gente consegue ter um ticket médio maior, certo? Outra coisa que a gente notava muito, a gente fazia muita televisão, e a gente tinha um pico de acesso nas nossas redes
sempre que a gente tinha uma campanha nova. Ou seja, via-se as campanhas na televisão, buscava-se o meio digital para fazer a conversão, e isso não acontecia. Eu acabei de olhar ali, Dia das Mães, a gente teve um pico de pedidos, eu até estava comentando com a Bianca antes de entrar aqui. Sim. E isso é excelente, significa que a gente está conseguindo integrar muito bem a nossa forma de comunicar na mídia off e a mídia on, e finalmente a gente consegue colocar todo mundo integrado dentro do mesmo ecossistema, com a parte boa de conseguir dar uma esticada nesse ticket médio, que hoje é um dos grandes desafios, principalmente do varejo tradicional. Sim, sim. Nossa, perfeito. E isso é bem interessante porque esse é um gap que muitas empresas têm, né? Então, por exemplo, eu anuncio muitas vezes na TV, anuncio ali campanhas estratégicas, e isso, quando você tem essa estratégia bem unificada ali, bem de peso, você acaba tendo esse ganho. E também uma pergunta: você, depois de integrar, né, fazer toda essa implementação em tempo recorde, fazer toda essa estratégia, o Minichannel junto com a Neomode, você teve algum ganho de resultado percebido até o momento? Você viu que a loja conseguiu ter mais visibilidade? Às vezes, né, eu acho que vale a pena ressaltar que o resultado não é somente financeiro, tá, pessoal? Tem 1000 formas de resultado, né? Desde mais seguidores no Instagram, posicionamento melhor de marca, né? Na questão do branding. Tem outros tipos de, como orgânico, às vezes os acessos no site, eles aumentam. Então, assim, quais são os resultados que você percebeu depois dessa implementação e dessa estratégia aplicada? Eu acho que esse ponto que eu falei do ticket médio, ele é bem importante a ser ressaltado. Ainda é muito prematuro, a gente está com, acho que um pouco mais de 2 meses de e-commerce no ar, para eu ter efetivamente volumes de venda para te falar, mas o que eu posso te dizer é que a média do ticket médio ele é bem maior em relação às lojas, e isso é um ganho super positivo. A gente finalmente está conseguindo... outra coisa, isso é muito importante, tá? A Bambam, ela fica concentrada em Fortaleza, região metropolitana e em 3 cidades do interior do Ceará. O Ceará é gigante. E a gente finalmente está conseguindo atender muita gente que ficava fora da região metropolitana de Fortaleza, né? Que não tinha nossa área de abrangência. Então, eu tenho grandes cidades no estado do Ceará que estão afastadas da nossa capital e que conheciam o nosso trabalho, porque a gente fazia televisão, a gente faz televisão a nível estadual, mas que não conseguia ter acesso às nossas lojas. E isso é muito positivo. A gente tem pedidos vindo de São Paulo, pedidos do Rio, né? Então, aos poucos, a gente vai abrindo o nosso raio de atuação sem efetivamente ter um custo operacional gigante. Hoje, se você colocar aí no Google, você vai achar notícias da Bambam, até estava falando com a Bianca um pouco mais cedo, o custo para você implementar uma loja física é gigante. A gente colocou, acho que tem uma notícia no Diário do Nordeste, que a gente deu uma entrevista recentemente, acho que na casa dos 7 milhões para você ter uma loja. Né? Então, o custo operacional de se ter um e-commerce é bem menor. Você consegue atender um público em diversas áreas. Você consegue ter um estoque de todas as lojas numa só, porque eu ainda tenho umas limitações. Isso é muito importante falar, que a gente conseguiu integrar as 28 lojas. Imagina, eu tenho loja de 800 metros quadrados e eu tenho loja de 400 metros quadrados. Os SKUs de uma loja nunca serão necessariamente idênticos aos SKUs de outra loja, por questões de público, por questões de espaço, por N questões, né, do canal, limitações do canal. E quando eu vou para o e-commerce, eu consigo ter integrado todos os meus estoques. Então, eu estou atendendo todos os desejos, né, e reduz bastante a cultura, muito, porque nem sempre eu tenho a numeração de respectiva grade. Eu estou lidando com calçado. Quando a gente trata de outros produtos, por exemplo, café, eu tenho café em todos os mercados, de uma marca ou de outra. Quando eu estou lidando com calçado, eu, além de ter o modelo, eu tenho uma grade, é muito específica. Tamanho 35, tamanho 36. Então, para garantir que eu não tenha essa ruptura, para garantir que eu tenha
todos os SKUs lá rodando. A nossa ideia é que nos próximos meses a gente coloque 100% nos nossos SKUs. Acho que a gente tem em torno de 120 mil SKUs hoje dentro da Bambam. Então, Nossa, muita coisa. Muita opção. Então, tudo isso é fantástico. Assim, eu não conseguiria fazer isso numa loja física. Né? Isso com um custo operacional menor, isso atendendo todo mundo. A gente está num processo de literalmente de entrar na vibe de omnicanalidade. A gente está integrando também o nosso sistema de vendas via WhatsApp, com parceria da Neomode. Então, tem tudo para dar certo. Perfeito. Não, muito, muito legal e, assim, bem interessante você compartilhar toda essa experiência e ter essa visão estratégica, aprofundada para compartilhar, porque tem muitas empresas que estão nessa mesma situação, estão nesse mesmo impasse, não sabem nem por onde começar, e isso é um cenário bem comum. Bom, vou fazer uma pergunta para a Fabi, então, né? Num cenário aqui, Omni, com lojas próprias e franquias, quais cuidados devemos tomar para implementar ali o Omnichannel? Qual que é o conselho que você daria? Quais cuidados que a gente deveria ter e também por onde começar, o que a gente deveria fazer ali. Muito bom, Bianca. É bem comum a gente encontrar marcas que têm suas lojas próprias, que são ligadas à matriz e possuem seus franqueados que aí escalam a operação no território nacional. Em geral, Bianca, o que a gente observa, né? Em algumas marcas, os sistemas físicos são diferentes entre lojas próprias e franquias. Então, o primeiro desafio que surge para o Omni, muitas vezes, é conseguir ligar sistemas diferentes entre o canal loja própria e o canal franquia. O que não é um impeditivo, é só um ponto de atenção, porque isso aumenta um pouquinho a complexidade da integração e da uniformidade para o sistema, para os estoques, para o catálogo. Então, esse costuma ser um primeiro desafio. O segundo desafio é o alinhamento de processo. Né? Dentro de loja própria, a implementação é sempre mais rápida, a marca consegue influenciar mais rapidamente. Em franquia, já requer um desafio maior de engajar, de comunicar e de desmistificar a competição, porque o franqueado, de certa forma, também pode achar que o canal do e-commerce vai tirar a sua venda presencial. E aí um segundo desafio que a gente enfrenta é o fortalecimento da venda física e não o contrário na experiência Omni. A gente tem muitos casos aqui na Neomode de marcas que são híbridas, né, que tem o canal loja própria, tem o canal franquia, e em 100% dos casos a gente consegue superar essa barreira. E normalmente, Bianca, o ponto de partida são as lojas próprias. Normalmente o piloto nasce na loja própria, e aí depois que amadurece o canal das lojas próprias, convida-se franqueados para participarem e darem continuidade no rollout. Então, isso também é uma característica que a gente observa. Começa testando nas lojas próprias, roda 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois convida uma franquia para ser piloto também, para escalar a operação do Omni. E já ter os aprendizados, né? Porque aí passa pelos aprendizados nas lojas próprias. Sim. Nossa, isso é bem interessante. Obrigada, Fabi, por compartilhar. E assim, esses desafios são bem comuns, né? Então a gente faz parte do nosso dia a dia ali e a gente ficar ligado muitas vezes para saber qual sistema que a gente usa ali no físico, no online, para interligar, conectar, quando é conta franquia, e aí a gente consegue entender melhor. E, Fabi, existem também questões culturais ali, que nas empresas, então, muitas vezes, o vendedor da loja física que tem que engajar a pessoa a comprar ali com um tablet. Quais são os desafios culturais que você mais escuta falar e que você mais ouviu ali no processo de implementação? A principal barreira e receio é a canibalização da venda. A gente ainda encontra muitos gerentes de loja, eventualmente vendedores, que sentem que a venda vai ser roubada, assim. O canal e-commerce vai tirar a minha venda. E aí a gente mostra os números, né? Na verdade, a gente já tem episódios ao contrário. Muitas lojas atingem a meta do mês porque tiveram 20 mil, 30 mil de venda Omni.
Então, é comprovado que a venda Omni ela é incremental, ela nunca é substitutível. Ela é uma venda que aquela loja não teria e que um consumidor digital preferiu receber mais rápido, né, de alguma forma encontrou uma vantagem em receber daquela unidade mais próxima. Então, o principal desafio é o medo de perder venda. O vendedor ganha comissão, então ele fica desesperado se ele imagina que ele está perdendo venda. Mas isso hoje, Bianca, é muito menos do que 10 anos atrás. Hoje a gente já encontra marcas, quando a gente vai dar treinamento, que o vendedor já passou por outras marcas Omni. Então, a gente já tem discussões muito ricas de benchmark, de boas práticas. Cada vez menos a gente encontra gerentes e vendedores que nunca operaram o Omni. Então, a gente já está evoluindo, né, nesse sentido de execução do Omnichannel mesmo. Não, perfeito. Nossa, que legal. E assim, saber que as coisas estão já se adaptando para um rumo diferente, né? Que a tendência é só isso ser um cenário comum, né? Do mesmo jeito que alguns anos atrás não era comum empresas ter a operação, né, no digital, ali o e-commerce, e hoje, assim, é bem comum, e a ideia é que isso se repita, né? Bom, eu vou abrir aqui, então, pessoal, para perguntas e respostas, né? Então, para a gente conversar aqui, sessão de perguntas, quem quiser fazer algumas perguntinhas aqui, acho que tem até alguma pergunta aqui também. Perguntar, então, um pouquinho, né? Boa. Como que é a questão cultural com os gerentes de lojas da própria Bambam? Então, se a Tami conseguir falar, como que é a cultura da Bambam, como que é o propósito da Bambam para fazer ali um pouquinho da estratégia Omnichannel funcionar. Então, eu vejo de experiências passadas que era exatamente como a Fabíola estava pontuando, né? Existia esse receio do canibalismo do digital para o físico. Na Bambam, como a gente demorou demais para entrar no mundo digital, foi o inverso. Eu chegava a receber diversos gerentes a dizer assim, olha, Tami, eles vêm aqui, olham o produto, a gente não tem, eu sei que tem em outra loja, o cliente não quer se deslocar para outra loja, ele tira a foto ali com o celular dele mesmo, olha no Google Lens e já acha em outro canto e já compra. Ah, que legal, que bacana. A gente precisa ter o nosso e-commerce, porque ele está indo comprar na concorrência, ele está indo comprar online, ele está indo comprar na própria indústria, ao invés do canal, né? Porque a maioria das indústrias já possuem e-commerce. Então, como a gente demorou demais para entrar na omnicanalidade, a gente acabou tendo esse rebote inverso. Mas essa máxima da Fabíola é exatamente isso mesmo. Eu venho de outras experiências que o trabalho atrelado ao pessoal de desenvolvimento humano tinha que ser muito forte, porque era visto como um concorrente. Né? O canal era visto como concorrente. Legal, entendi, perfeito. Que bom que a gente consegue, né? Já conseguiram resolver, já lançar essa questão Omnichannel, tudo para mitigar esse problema, né? Que é um problema que muitas empresas têm também. Boa. E assim, quais são os principais indicadores que vocês olham para medir o sucesso e a estratégia Omni, além do aumento de vendas, né? Então, o que hoje faz sentido para a Bambam, além da receita ali, para você conseguir ter como indicador, principais KPIs ali para esse ganho de estratégia em geral? Tá, essa pergunta foi para mim ou para a Fabíola? Para você mesmo, né? Enfim, Pronto. Se vocês quiserem responder também em conjunto. Não, tá tranquilo. Boa. Tá tranquilo. Além do aumento de vendas, a gente precisa pensar também como excelência no atendimento do cliente, né? Uhum. Então, que chega a ser um pouco difícil de você mensurar isso efetivamente num BI, mas eu estou resolvendo um grande gargalo nosso, que era a ruptura para o meu cliente. Então, fato de eu estar presente já me resolve muita coisa, né? Já é muito positivo, sempre. Então, se eu tenho uma ruptura dentro de loja, ou se o cliente está na sua casa, o fato de eu dar comodidade, o fato de eu evitar ruptura, o fato de eu ter um leque gigante de opções dentro
para atender o cliente, isso já é super positivo. Eu tenho que pensar também na excelência nesse processo, que é a excelência de atendimento ao cliente, atender sempre bem. Né? Perfeito. Muito legal. E assim, para finalizar a última pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta para a Fabi, né? Como que uma empresa ela pode medir se a estratégia omnichannel está funcionando de fato, né? Então, como que ela pode falar, nossa, está dando tudo certo? E também, qual que é o cenário ideal para a gente conseguir utilizar todos os pilares do omnichannel ali, assim, para conseguir ter de fato, um omnichannel de verdade ali? Essa pergunta é muito boa, né, Bianca? Porque o omnichannel, ele demora para virar o resultado, você sentir que esse resultado de fato impacta, porque é um pouco do que a Tami falou, é a excelência da operação, é a satisfação do cliente, é o aumento da disponibilidade do produto, é a melhora do SLA logístico, a redução do prazo de entrega. Então, são uma série de subindicadores que, no final, agregam um aumento das vendas. Mas, em geral, Bianca, quem a gente vê que tem sucesso na estratégia Omni está muito relacionado com o DRE do e-commerce conseguir crescer a primeira linha e a última linha. Então, quando a gente começa a observar um aumento de venda efetivo na primeira linha, né, do DRE, e o aumento da margem de lucro no final. Então, isso a gente percebe que leva uma média de 6 meses a 1 ano para o impacto de crescimento do faturamento mesmo do e-commerce subir e da rentabilidade do outro lado aí também aumentar. Só que aí tem as conquistas complementares, que é de fato satisfação, você perceber claramente que o seu cliente está comprando mais. Então, a gente observa aí outros ganhos que são tangíveis, né? São periféricos. Então, basicamente, o que a gente observa é isso. E a gente fica muito contente quando a gente pega um cliente, por exemplo, Bianca, que está com um DRE negativo. A gente pega a marca que vem com 1 milhão negativo de prejuízo no e-commerce. E aí, 1 ano depois, empata, que já é uma conquista. Você conseguir empatar a receita, as despesas, e aí, num segundo ano de estratégia Omni, começa a dar o lucro positivo. Ainda existem muitas operações digitais que dão prejuízo, né? E aí o Omni viabiliza porque equilibra estoque, você não precisa comprar desenfreado. A gente tem operação, Bianca, que nem tem estoque de e-commerce. A gente tem muitas operações que o estoque do site é 100% de estoque das lojas, o que faz com que a rentabilidade melhore muito. Né? Então, a estratégia de omnichannel de verdade é quando o cliente consegue trabalhar melhor o seu CAPEX, o seu investimento de estoque, equilibrar melhor e melhorar a sua margem final, que no final todas as operações. A gente já viu casos, Bianca, até de fechar o e-commerce, fechar o CD, porque estava inviável, custo financeiramente, mas o site ficou no ar porque usou as lojas. A gente já tombou algumas operações que fechou o CD e usou as 300 lojas para abastecer o e-commerce e continua com o e-commerce no ar. Então, isso de fato é a estratégia Omni aí na prática sendo implementada com sucesso. Nossa, muito legal, Fabiola, para você compartilhar essa experiência e faz total sentido, né? E é isso, né? No final do dia, o que as empresas querem é uma empresa saudável, com DRE saudável, com uma estratégia bem definida, e é isso para todo mundo ficar, digamos assim, dormir feliz, né? Perfeito. Então, assim, pessoal, é isso. Fizemos as perguntas direitinho. Eu queria agradecer, né, a participação aqui da Fabi, da Tami. Acredito que a gente pôde compartilhar muitas experiências enriquecedoras, compartilhar um pouquinho da nossa vivência aqui. A gente está falando de profissionais incríveis ali, que traz um pouquinho do know-how. Agradeço a participação de todo mundo nessa live aqui. E é isso, pessoal. A gente está à disposição para marcar uma reunião, para marcar próximos passos, para mostrar um pouquinho do nosso know-how em reuniões. E é isso, tá? Então, vou encerrar aqui. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada aí a participação, o convite e até a próxima. Até. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.